Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal Agro Mais. 24 horas de agroinformação. Hoje é segunda-feira, início de semana, depois de um feriadão aqui no Brasil, em que o mercado funcionou a meia bandeira. Hoje tudo volta ao normal aqui no Brasil e em todo o mundo. E a semana começa com muita aversão a risco nos mercados financeiros e também de commodities. Preços despencando nas commodities do petróleo, as commodities agrícolas, enquanto o dólar sobe, dispara na verdade, como sempre acontece em dias de aversão a risco. Aversão a risco por conta de dois fatores principais. Primeiro, o agravamento da crise decorrente da Covid, dos novos surtos de Covid em Xangai, na China, ameaça de também chegar à capital Pequim, provocando novos lockdowns, retardando, portanto, a reabertura, inclusive da normalidade dos portos lá da região de Xangai. Tudo isso traz preocupações com relação à economia global, já que se trata aí da segunda maior economia do mundo, as voltas novamente com o surto de Covid. E outra é a disparada da inflação. Inflação no mundo desenvolvido todo, inflação na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, tudo levando a preocupações com o aumento de taxas de juros, que já começa a acontecer, na Alemanha particularmente, espero que isso aconteça também nos Estados Unidos, novos aumentos das taxas de juros para tentar segurar a escalada inflacionária, que nos Estados Unidos é a maior dos últimos 40 anos, na Alemanha, por exemplo, a maior dos últimos 30 anos. Preocupação global, portanto, derruba todos os mercados de risco, muita aversão dos investidores ao mercado de risco. Exemplo aqui, petróleo desabando aqui 5,6%, o petróleo tipo Brent está na casa dos $100 o barril, o tipo WTI, negociado em Nova York, já caiu abaixo dos $100 diante dessas preocupações com eventual queda da demanda por petróleo por conta de uma eventual desaceleração da economia chinesa, por exemplo. E da economia global, inclusive, por conta da própria inflação. Mercado de ações lá fora, índice Dow Jones operando com forte queda de 1,2%, índice DAX na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, também desabando em 1,4%, e especialmente Xangai, na China, que já fechou mais cedo, essa sim caindo 5,1%. Muito tempo que não havia uma queda nesses níveis. Na verdade, nos últimos 2 anos não acontecia algo parecido. A última vez que aconteceu isso foi lá no início da crise da Covid, que começou lá pela China, que derrubou as bolsas chinesas naquela época, lá por janeiro, fevereiro de 2020. Tudo isso se repetindo nesse momento. Aqui no Brasil, Bovespa desabando 1,5%, mercado caindo, mercado de ações. Enquanto isso, o dólar, como sempre acontece, o pessoal se refugia aqui na moeda americana, em dia de aversão a risco, o dólar disparando, subindo 2,3% agora nesse início de tarde, está a R$ 4,92 a cotação da moeda americana, com tendência aí de repente chegar perto dos R$ 5 novamente. Mercado de commodities agrícolas, quase tudo caindo hoje. Soja na Bolsa de Chicago perdendo 1,6%, trigo menos 1,2%, arroz menos 0,1%, arroz em casca em Chicago, exceção milho. Milho começou o dia em queda, agora tem uma pequena recuperada, está subindo 0,4%. Mas é a única exceção do dia nos mercados de commodities. Café arábica em Nova York despencando em 2,4%, açúcar não é diferente, açúcar bruto caindo 1,5%, suco de laranja desaba em nada menos que 3,6% e o cacau caindo 2,4%. Daqui a pouco a gente vai ver também cotações do mercado físico aqui no Brasil, vamos ver se isso já reflete de alguma forma essa despencada das cotações internacionais. Mas antes disso, uma boa notícia que é a reabertura, retomada da AgriShow, maior feira de agronegócio da América Latina, depois de uma parada, no ano passado não houve, por conta da pandemia, ou seja, são 2 anos, na verdade, sem AgriShow, agora retoma com toda a sua característica presencial, com muitos produtores visitando e, claro, as empresas tentando fazer negócios depois dessa parada aqui, podendo mostrar as suas mercadorias. Um dos setores que retoma com força que é o setor de máquinas e equipamentos agrícolas. Mas quem está lá acompanhando o início, na segunda-feira, da AgriShow, lá em Ribeirão Preto, é a Renata Afonso, nossa colega aqui, que traz as novidades de lá, diretamente ao vivo e a cores aqui para o nosso programa. Muito boa tarde, Renata, obrigado por nos atender com o nosso pedido para comentar essa abertura da AgriShow nessa segunda-feira. Muito boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, Silmar. É sempre um prazer entrar no Agrimercado. O presidente Jair Bolsonaro esteve aqui na abertura da AgriShow. Ele foi embora há cerca de meia hora. Ele fez uma motociata, depois entrou com cavalos e agora, na hora de ir embora, ele passou aqui na frente do estande onde eu estou, já em caravana, né, acenando para as pessoas, né, mandando beijos e fazendo um aceno para as pessoas que estão aqui na AgriShow. A expectativa no faturamento, aumento de 10% em relação às vendas, né, da última edição. Essa é uma expectativa dos diretores da AgriShow, são cerca de 150 mil pessoas por dia. Aqui na visita, o presidente participou da abertura da feira, mas ele também participou de uma reunião da ABIMAQ, né, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas Agrícolas, ficou cerca de meia hora na sede da ABIMAQ. Eu estou ao lado do Pedro Estevão, ele é presidente da Câmara Setorial de Máquinas Agrícolas da ABIMAQ. Pedro, obrigada pela participação, boa tarde. Boa tarde. O presidente ficou cerca de meia hora, né? Quem que participou dessa reunião com o presidente? Participou as pessoas que são donas da AgriShow, né? Que são várias entidades do agronegócio, e o staff dele, né? Tinha o ministro da Agricultura, o ministro do Meio Ambiente, o ministro da Justiça, o presidente da Caixa, o general Braga Neto. Então, estava com todo o staff dele lá, o ministro da Indústria e Comércio, secretário da Indústria e Comércio, tinha um grande staff do governo aqui na feira. Essa reunião geralmente é como eu já estive aqui em outras feiras, os presidentes costumam participar dessas reuniões na ABIMAQ. Qual foi a reivindicação dessa vez? O que vocês falaram para o Bolsonaro? A conversa basicamente sobre dois tópicos, né? Sobre a reindustrialização do Brasil, ou seja, a indústria tem perdido relevância no Brasil. Quando eu falo indústria, a indústria de uma forma geral tem perdido a relevância no Brasil. A gente quer voltar a indústria a ter relevância. A indústria tem os melhores empregos, a indústria arrecada muito imposto e nós temos um problema que é chamado custo Brasil. Então, a gente estava explicando isso para o presidente, para ele entender os nossos problemas, né, da indústria. E no caso de máquinas agrícolas, nós estávamos falando sobre o Plano Safra, né? Então, o que a gente pediu para o Bolsonaro e para o ministro Marcos Montes é um plano de safra robusto do tamanho da agricultura brasileira. O que seria um plano de safra robusto agora? Seria você colocar recursos suficientes para o plano safra durar o ano inteiro, né? O plano safra tem durado aí 4 meses, depois o pessoal fica sem recursos e o agricultor fica à mercê de uma taxa de juros um pouco alta, né? Então o plano safra sempre tem um recurso com uma taxa de juros mais atrativa, né? O setor poderia crescer mais, então, né? Se tivesse esse plano de safra para o ano todo. Acho que sim, poderia crescer mais, poderia ter mais vendas, né? Então, para um mercado de 90 bilhões de vendas de máquinas no ano passado, a gente pediu um plano safra de 71 bilhões de recursos para máquinas agrícolas, armazenagem e irrigação. Ele deu alguma resposta? Não deu, porque isso depende de uma porção de negociação que ele tem que fazer internamente lá, né? Mas o Bolsonaro nos ouviu democraticamente e a gente entende que ele tem interesse também em fazer o melhor possível. Com relação à taxa de juros, o que vocês pediram? Não, a gente não pediu taxa de juros. Normalmente a gente pede volume de recursos. Porque a taxa de juros tem um problema. Se você põe uma taxa de juros muito baixa, você tem que diminuir o tamanho do recurso, porque aumenta o subsídio. Então, se você põe uma taxa de juros um pouquinho maior, que não seja uma taxa de juros muito cara para o agricultor, mas você tem mais recursos. Então, a gente nunca fala em taxa de juros, a gente fala em volume de recursos. Agora, com relação à feira, o Francisco, que é o presidente da AgriShow, ele já tinha dito que esperava um crescimento de 10% nas vendas, porque é uma feira presencial, né? E a gente já tinha conversado há um tempo atrás sobre isso, que você me disse que o presencial faz toda a diferença, né? Vocês também apostam, a ABIMAQ também aposta nesse crescimento? O que vocês esperam? A gente aposta sim. Eu acho que esse ano a gente tem 3 apostas. A gente acha que nós vamos ter 3 recordes. Recorde de público, justamente pela volta do presencial. Recorde de novidades, porque na verdade nós ficamos 3 anos sem feira, ou seja, as novidades ficaram, algumas delas as empresas não tiveram oportunidade de mostrar. E a gente acha que vai ter recorde de negócios também. Isso é importante, então, para o setor. Então, em 2022 pode ser completamente diferente, né? Se o resultado for se comprovar no final da feira, né? Sim, veja que nós estamos numa crescente no mercado de máquinas agrícolas do agronegócio brasileiro, né? A gente cresceu lá em 2020 17%, o ano passado cresceu 42%, esse ano a gente acha que cresce 5%. Parece um percentual pequeno, mas é em cima de uma base muito grande. Então, se a gente crescer ao fim do ano 5%, a gente teria mais um ano excepcional para a venda de máquinas agrícolas, tá? Agora, com relação, você falou da tecnologia, da industrialização, o agro é uma referência, essas máquinas são uma referência em tecnologia, né? Cada ano que eu vejo é uma máquina diferente, é um sensor diferente. Isso serviria de exemplo para outra indústria, né? Para a industrialização do país, uma industrialização mais moderna, né?
Assim, a indústria de máquinas agrícolas é uma referência, sim. Nós temos tecnologia, não devemos para ninguém, nenhum país do mundo, ou seja, tem a tecnologia de ponta para máquinas agrícolas, está aqui no Brasil, e a gente realmente é um esteio para as outras áreas, sim. Tá bom. Pedro, queria muito agradecer a sua participação. Pedro sempre gentil comigo, o Silmar sempre vem me atender. Obrigada pela participação e ótima feira. Espero que até o final da semana as expectativas aí sejam todas concretizadas. Sim. Espero que sim também. Obrigado a vocês. Obrigada. Silmar, eu volto com você. Muito obrigado, Renata Afonso. Obrigado ao nosso entrevistado. Sempre muito gentil nos atender aqui no nosso Agrimercado. Renato, obrigado e até a próxima. Obrigado, uma boa tarde. Bem, nós vamos em frente com o nosso Agrimercado da segunda-feira, tem muita novidade pela frente ainda. É hora de dar uma conferida no clima. Situação climática é extremamente importante nesse momento de definição de safras agrícolas aqui no Brasil. Começar pela safra de milho, por exemplo, que tem uma perspectiva aqui ainda um tanto incerta com relação aos seus resultados, que a colheita só acontece a partir do segundo semestre. Quem vai nos contar as novidades sobre a situação do agroclima aqui no Brasil, a nossa convidada das segundas-feiras, Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Rural Clima. Marco Antônio, muito boa tarde, muito obrigado por nos atender aqui no nosso Agrimercado. O Marco Antônio, eu começaria lá pelo sul, parece que tem previsão de tempestade lá, vai ser uma coisa um tanto dramática lá no estado do Rio Grande do Sul, faltou chuva no verão, quando precisava, agora chove demais e até tempestade com granizo. Como é que está a situação por lá, Marco Antônio? Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo Silmar, boa tarde a todos. Olha, Silmar, realmente, cara, acho que foi tanta reza que o pessoal lá do sul pediu ao longo do verão, né, que ela chegou agora no outono e não quer mais ir embora, né, as chuvas, né, e tá chovendo demais. Esse final de semana choveu pedra em várias regiões ali do oeste do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul, destruiu muitas lavouras, ainda o pessoal não está no campo ainda avaliando toda essa perda, né, de produção por conta das chuvas de pedra no final de semana, mas é fato que o estrago foi feio. E hoje, como está sendo de costume, hoje o Rio Grande do Sul amanheceu também com chuvas em grande parte de suas áreas, principalmente na metade sul. Uma frente fria está avançando, provoca chuvas, né, desde a madrugada na metade sul do Rio Grande do Sul, agora à tarde chega na metade norte, e amanhã há uma tendência de chuvas mais generalizadas, tanto no Rio Grande do Sul quanto essa frente não consegue subir tanto para as demais áreas da região sul, então Paraná, boa parte aí do Paraguai, sul do Mato Grosso do Sul, né, que tem quase o mesmo clima do sul, estão sem chuvas, e o restante do Brasil, segue com tempo aberto, né, sem nada de chuvas em praticamente todo o sudeste, centro-oeste, Mato Piba, a não ser lá no extremo norte do Brasil, norte do Pará, norte do Maranhão, norte do Piauí, Roraima, Amapá, e bem como também toda a faixa leste do Nordeste, que tem chuvas, o que é normal para essa época do ano, né? E isso traz muita preocupação para o milho safrinha, como você disse, porque muitas áreas já estão há mais de 30 dias sem chuvas e não tem previsão de chuvas essa semana. No entanto, né, há uma previsão de que uma nova frente fria que vai avançar sobre o sul do Brasil lá entre a quinta e a sexta-feira agora, consiga avançar pela região sudeste e aí sim levar chuvas mais gerais para toda a região central do Brasil. No entanto, Silmar, aí vale aquele ditado, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Nós aqui da Rural Clima também não fugimos muito dessa regra. Tinha uma super previsão de chuvas para o feriado, para a semana lá, aquela semana da Semana Santa, não ocorreu, então a gente está aguardando agora, vamos ver as próximas rodadas, para ver se essa frente fria ganha forças e leve chuvas generalizadas a grande parte da região central do Brasil. Olha, Antônio, semana passada eu conversei com o presidente da ProSoja de Minas Gerais, ele estava bastante preocupado com a situação em Minas, e lá diz que lá já tem perdas, de certa forma, irreversíveis, dependendo da região. Então, essa situação ali no miolo central permanece. É Minas, Goiás, parte do Mato Grosso também, né?
Sim, algumas partes do sul e leste do Mato Grosso. No entanto, esse final de semana choveu em várias partes do Mato Grosso, né? Até choveu alguma coisa ali no extremo sul de Goiás também, naquela região entre Jataí e Mineiros ali, caiu algumas chuvas ali esse final de semana. Mas está longe de ser chuvas aquelas chuvas gerais que possam trazer recuperar, né? Então, realmente, Minas, como você conversou aí com o presidente da ProSoja, Minas e Goiás estão sendo os estados mais afetados aí pela seca. Marco Antônio, mudando um pouco de país por enquanto, íamos lá para os Estados Unidos, nosso principal concorrente, o início da safra dele não foi lá essas coisas, né? Até em função Não de está clima. sendo, né? Continua a mesma situação? Como é que está a situação por lá? Olha, Silmar, tá horrível lá para os americanos. Quando não é seca, é frio, quando não é frio, né? Assim, essa semana continua muito frio, as chuvas até estão retornando para os Estados Unidos, para as áreas produtoras dos Estados Unidos, ali no Corn Belt e tal, mas o frio está acompanhando, Silmar. E quando você tem muito frio e chuva, isso pode virar ou chuva congelada ou neve. Então, há previsões de neves para esses próximos 10 dias, em vários pontos do meio oeste americano. As temperaturas estão baixas, tanto para essa semana quanto para a semana que vem. Isso vai trazer um certo impacto aí no andamento do plantio. Então, o plantio, tanto do milho quanto da soja, podem se manter atrasados aí por conta de frio. Já na região do Texas, volta a chover bem e é calor, né? Aí é uma condição relativamente bom para esses plantios mais ao sul dos Estados Unidos, até mesmo para o algodão. Agora, o produtor norte-americano fazia tempo que não via um início de plantio assim tão conturbado como está sendo esse, com chuvas irregulares, mas muito frio, Silmar, muito frio. E aí fica a grande pergunta, né, Silmar? Adentrando o mês de maio e o plantio do milho não avançando no ritmo que deve se avançar, né? Normalmente a gente vê. Será que não há uma possibilidade do produtor americano inverter mais a chave e plantar mais soja do que milho e aí realmente crescer ainda mais a área de milho e decair mais a área aumentar mais a área de soja e decair mais a área de milho agora em maio? Essa é a grande pergunta agora, né? Isso aí traz um cenário aí de preços mais altos ainda para o milho, já que nós temos aí a Ucrânia, por exemplo, praticamente reduzindo pela metade sua produção de milho por conta da guerra, e vem os Estados Unidos, maior produtor e exportador mundial, tendo uma redução de área também, no caso do milho, ou seja, milho com preço seguindo de forma bastante aquecida aqui no mercado internacional e no mercado interno também. E a soja ao contrário, né? Ou seja, com uma área maior nos Estados Unidos. De qualquer forma, como os estoques estão baixos, também isso não se reflete em muita pressão sobre preço. Então, cenário... E outra coisa também, né, Silmar? Diga. Outra coisa também, há uma possibilidade de que o verão norte-americano não seja com chuvas tão regulares. Então, isso também não deixa que os preços também não caiam tanto, né? Então, isso segura o preço da soja, porque vai que dê algum probleminha e vai dar algum probleminha lá no verão, isso pode manter os preços altos, isso sem dúvida nenhuma. Perfeito. Marco Antônio, voltando aqui para o Brasil, algum alerta especial aqui com relação às próximas semanas, não? Não, Silmar, Então, as chuvas continua chovendo bem no sul do Brasil, né, nessas 2 próximas semanas. Semana que vem há uma tendência de chuvas um pouco melhores para a região central, ou seja, voltando a chover, mas vamos acompanhando e soltando os alertas que têm que ser soltados aí ao longo da semana, com a evolução da frente. E a partir da semana que vem as temperaturas caem no sul do Brasil, mas sem riscos de geadas. Acho que esses são os alertas. Santos, agrometeorologista da Rural Clima, dando o seu recado aqui das segundas-feiras. Marco Antônio, por enquanto a gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado pela entrevista. Qualquer coisa nova que surgir no decorrer da semana, a gente volta a conversar. Mesmo fora do nosso atual. Muitíssimo obrigado, Marco Antônio. Eu que agradeço, Silmar. Uma ótima tarde para você e uma boa semana. Obrigado. Muito bem, vamos em frente com o nosso agrimercado dessa segunda-feira. Tem muita informação pela frente ainda. Vamos dar uma conferida rápida aqui no nosso mercado físico, começando pela soja.
Na verdade, depois desse feriadão aqui, não houve muitas alterações. Preço de hoje pela manhã, refletindo nas condições de sexta-feira, praticamente de preços inalterados nessa comparação. Hoje à tarde, sim, talvez a gente tenha alterações importantes. Tanto na soja quanto no milho, que a gente vai ver agora, o preço do milho também sem alterações no nosso mercado físico. Que pode trocar a telinha aí da soja para o milho, a gente vê também preços inalterados, sempre bom lembrar que isso reflete nas condições de sexta-feira, no meio de um feriadão aqui no Brasil, e isso, claro, pode mudar no decorrer desta tarde. Bom, enquanto isso, a situação da China lá continua preocupando bastante, tanto exportadores quanto importadores. O lockdown em Xangai, particularmente, por conta dessa ressurgência da Covid por lá, está provocando atrasos nas próprias exportações chinesas, né? Quase um terço das mercadorias que saem do Porto de Xangai está retido por causa do bloqueio rigoroso. O professor do INSPER, Economia e economista Roberto Dumas, falou sobre esse assunto. A política do Covid-0 do Xi Jinping não faz o menor sentido. Veja, você eliminar completamente o Covid, em que pese que você está tendo outro outbreak, até a gente pode entender, mas o problema, no noticiário sempre fala Xangai, é óbvio, Xangai está em lockdown, mas são mais de 20 cidades e mais de 200 milhões de pessoas que estão em lockdown. Então, quando você vê esse congestionamento de containers, de navios, etc., o problema não está... Esse é o resultado de um problema maior, que é o problema da logística terrestre. Porque as cidades estão fechadas, e mesmo aquelas que estão semi-fechadas, ela tem um desenvolvimento, ou melhor, uma possibilidade de passagem muito restrita por causa da testagem sempre em cima de todas as pessoas, sempre em cima dos caminhoneiros, e isso acaba prejudicando o transporte de carga e container. Isso vai acumulando container que ainda precisa sair. Como você bem falou, 30% das exportações, pelo menos estima aí que 30% das exportações agora em abril, já ficaram prejudicadas. Então, é um problema que isso daqui a gente pode falar, não, mas estamos falando só de China. Não, é mais um problema para o mundo, porque isso daqui traz mais inflação. Porque quer queira, quer não, o Brasil, o mundo, etc., nós precisamos de semicondutores, nós precisamos de tablets, nós precisamos de telefone, nós precisamos desses semicondutores para produzir também o carro e também aparelhos eletroeletrônicos. Então, nós vamos ter mais uma puxada da inflação aliado com um problema que a gente já está tendo com relação da Ucrânia, que é o caso do fertilizante e inflação de alimentos. Por outro lado, se é que a gente pode dizer que tem um lado bom, veja, não tem lado bom, é simplesmente um fato. A demanda por petróleo que estava... A gente achava que ia bater 140, 150 dólares o barril do Brent, que é principalmente que se usa, etc. Agora, o preço do petróleo, felizmente, não está chegando mais a esses níveis, porque estima-se que a demanda por petróleo na China, durante esses lockdowns, esteja caindo 1,2 milhão de barris dia. Isso ajuda no fato da guerra da Ucrânia estar aumentando a demanda de petróleo, você tem uma escassez de transporte, dificuldade de transporte da Rússia para a Europa e do gás natural. Então, se por um lado, resumindo, você tem um aspecto inflacionista, que é esse choque de oferta, esse estrangulamento da logística terrestre, que acaba impactando a logística marítima, e isso impacta a inflação. Por outro lado, você tem que, dado que a China está praticamente parada, não praticamente, mas são 200 milhões de pessoas, então você fala, vamos trabalhar em home office. Não dá para trabalhar em home office. Indústria manufatureira não trabalha em home office. Você não pode chegar e falar que dá para trabalhar em home office. É completamente o lockdown. Conversando com as pessoas, já passa várias vezes os vídeos, você vê que o negócio é draconiano, famílias sendo separadas de pais e filhos, etc., indo para centros de isolamento, não tem produção, e isso impacta a inflação do mundo, e aí, resultado, mais inflação, tirando a parte do petróleo, e mais política monetária contracionista, leia-se aí, mais taxa de juros dos bancos centrais ao redor do mundo para tentar impedir esse repasse de preços para a cadeia final dos consumidores.
É, a situação complicada. E na Argentina, manifestantes se reuniram nesse sábado em frente à sede do governo para protestar contra uma proposta de novo aumento de impostos para os produtores rurais. A manifestação começou logo cedo aqui na Praça de Maio, que fica em frente à Casa Rosada. Produtores vieram do interior do país, trazendo seus tratores, caminhões, e veio gente aqui de Buenos Aires até de bicicleta. A manifestação é contra mais um imposto que pretende implementar o governo do presidente Alberto Fernandes. Este imposto é chamado de emergencial, mas o setor de agronegócios, os produtores agropecuários, os produtores agrários, eles dizem que já pagam impostos demais, incluindo os impostos às exportações, chamados aqui de retenciones. Ou seja, vai ser uma semana novamente de disputas entre o governo e o setor agropecuário e de agronegócios do país. A manifestação ainda não tem hora para acabar, mas agora, já aqui entrando à noite, nós vamos vendo gente indo embora. Márcia Carmo de Buenos Aires para o canal AgroMais. Muito bem, nós vamos ficando por aqui com o nosso agrimercado desta segunda-feira. Estou vendo aqui que não temos muitas alterações nos mercados físicos, que ainda a gente não comentou. Café com preços estáveis, boi gordo também, algodão também. Uma alteração apenas no arroz, aqui uma pequena queda de 0,4% no arroz em casca, região central do Rio Grande do Sul, em R$ 71,80 por saca de 50 quilos. Demais produtos inalterados aqui, pelo menos até amanhã desta segunda-feira, pós-feriadão aqui no Brasil. Uma boa tarde e até 18h30, quando estamos de volta com o Consultor AgroMais e o fechamento dos mercados nesta segunda-feira. Boa tarde e até lá.